E nós temos aprendido então, enquanto observamos esses objetivos do livro de Atos, mostrar como o evangelho se expandiu e como Deus abençoou a pregação aos gentios, enquanto observamos isso, temos aprendido outras lições. E nesse texto aprendemos essas, temos aprendido essas. Em Atos 17, de 1 a 9, conforme temos lido aí, temos aprendido essas lições. Nós aprendemos essas lições. Primeiro, a pregação do evangelho tem um tema específico. E nós percebemos isso nos versículos 1 a 3. Nós já começamos a estudar essa passagem, esses versículos, e temos aí tirado lições importantes. Vamos continuar nesse ponto 1 hoje. Nós não terminamos na semana passada o ponto 1. Mas seguindo na leitura, nós aprendemos também isso. A pregação do evangelho persuade audiências variadas. Nós vemos isso no versículo 4. A pregação do evangelho e o seu impacto é fortemente inclusivo, para usar uma palavra moderna no bom sentido. É fortemente inclusivo. Todas as pessoas podem ser alcançadas pela salvação que há em Cristo, independentemente da sua condição social, independentemente das suas origens étnicas, independentemente da sua condição moral. Especialmente, é necessário frisar isso. As pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho independentemente da sua condição moral. É importante destacar isso. Por quê? Porque o Evangelho, quando a pessoa crê no Evangelho, se ela vive numa condição moral deplorável, essa condição muda. Ela não permanece daquele jeito. O Evangelho que prega que você pode continuar vivendo na sua vida de sujidades depois de crer, não é verdadeiro, é mentiroso. E quando a pessoa crê no Evangelho, ela não somente aprende isso, mas isso de fato acontece com ela. Ela pode pertencer a uma classe de pessoas, a um grupo de pessoas fortemente mergulhado em todo tipo de pecado e iniquidade. Mas quando ela crê no Evangelho, o Evangelho, além de salvá-la, o Evangelho, por força da promessa da nova aliança, muda o coração da pessoa. O Espírito Santo passa a habitar na pessoa e muda o coração dela. Ela é transformada, ela é uma nova criatura, ela é outra pessoa. Então, mesmo que ela não aprenda essas coisas, ela percebe dentro dela que ela não tem mais prazer na imundícia. E ela passa então a se afastar disso. Por isso, então, nós podemos dizer com toda tranquilidade que o Evangelho é oferecido a qualquer pessoa, independente das suas origens étnicas, independente de sua classe social, independente da sua idade e independentemente da sua condição moral. Porque ela é transformada quando ela crê. Então é importante observar isso. Esse texto não fala diretamente sobre a transformação moral, mas quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses mais tarde, ele fala isso. Vocês abandonaram, quando vocês creram, vocês abandonaram o estilo antigo de viver. Ele fala sobre isso aos Tessalonicenses, mostrando que o Evangelho muda o coração das pessoas e, consequentemente, a sua conduta. Então é importante isso. Aqui, nessa parte do nosso texto aqui, do versículo 4, nós vemos que o Evangelho alcança pessoas de classes sociais diferentes. Alcança pessoas pobres e alcança pessoas ricas. E as coloca todas juntas. Por isso nós não cremos na existência de uma igreja de pessoas ricas. Por isso não cremos na existência de igrejas de pessoas pobres. Não. Nós cremos na existência de uma igreja. E essa igreja, a igreja de Deus, é formada por pessoas de várias condições sociais, de várias condições, de vários níveis intelectuais, de várias etnias, de várias realidades e procedentes dos mais diferentes graus de imoralidade ou de vida de pecado que experimentaram no seu tempo antes da conversão. Temos na igreja, temos pessoas que vieram de antros terríveis de perdição. Alguns irmãos aqui da igreja, eu até peço para a pessoa não compartilhar com os irmãos a sua vida pregressa. Eu até peço, eu falo, olha, quando você for falar do seu testemunho de conversão, não entre em detalhes. Não entre em detalhes, porque não será decoroso entrar em detalhes. A sua vida pregressa não deve servir de espetáculo, ou não deve despertar a imaginação das pessoas. Então não é bom. Não compartilhe detalhes da sua vida pregressa. Mas Deus buscou essas pessoas nos mais profundos abismos, nos mais terríveis antros de perdição, e as trouxe para o Evangelho. E hoje você olha para elas e você não acredita quando elas dizem que viveram vidas assim. Então isso é maravilhoso ver no Evangelho. E o versículo 4 mostra uma partezinha disso, mostrando que o Evangelho alcança pessoas de realidades diferentes.